Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E antes de mais nada eu quero perguntar como que tá a tua semana, porque a minha semana começou incrível. Comecei recebendo mensagens dos alunos falando as conquistas deles. Teve uma aluna que conseguiu a primeira vaga de front-end e falou que o conteúdo do curso e aqui do canal foi muito importante para ela conseguir isso. Também teve um outro aluno que me falou que ele já se juntou com um sócio, começou um pequeno negócio, já tem os primeiros clientes. E isso é incrível. Por que isso tem a ver com o conteúdo desse vídeo aqui? Porque muita gente me pergunta, Igor, como é que eu posso ter uma ideia de sucesso? Como é que eu posso criar um negócio que me dê retorno, que gere dinheiro, que eu consiga fazer com que ele funcione? Bem, primeira coisa, não existe uma resposta certa. Se existisse uma fórmula mágica, toda empresa que tem um projeto de sucesso teria vários. Basta ela replicar essa fórmula mágica. Isso não existe. Mas a gente pode sim ter atitudes que façam com que seja mais difícil que o nosso negócio fale. E a primeira dessas atitudes é você pensar primeiro no cliente. O teu negócio ele tem que trazer uma transformação para o seu cliente. Ela pode ser uma transformação pequena, melhorando ali a vida dele, economizando um pouco de tempo, dando um pouco mais de controle, ou até mesmo trazendo um pouco de alegria, como um joguinho, por exemplo. Ela pode também, claro, trazer uma transformação brutal, mudar completamente a vida daquela pessoa, como é o caso do curso de desenvolvimento web. Só que esse é só o primeiro passo. Isso talvez seja óbvio, você precisa pensar no seu cliente e, é claro, você quer ganhar dinheiro também e é importante que você ganhe dinheiro para que você consiga continuar fazendo aquilo que você está fazendo. E como que eu faço para mudar a vida do meu cliente? Como que eu tenho essa ideia? O que eu posso fazer? É aí que vem o segundo passo. O segundo passo é você vestir a camisa do empreendedor. Porque o empreendedor ele é empreendedor 24 horas por dia. E pode ficar tranquilo que eu não estou falando aqui que você vai ter que trabalhar 24 horas por dia, não. Deus me livre. Eu estou querendo dizer que você precisa estar atento, você precisa estar com um olhar de empreendedor 24 horas por dia. Cara, falando desse jeito talvez seja difícil de entender. Então eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo nessa semana mesmo, no último final de semana. Bem, eu fui para um restaurante, tá? Restaurante chamado The Old Spaghetti Factory. É uma cadeia de restaurante que tem aqui no Canadá e pelo nome, talvez você já tenha percebido que o menu dele é basicamente comida italiana, massa e etc. E aí que vem o ponto mais interessante. Quando eu estava nesse restaurante, eu levantei para ir no banheiro, durante esse caminho eu percebi que a grande maioria das pessoas que estavam lá nesse momento eram brasileiros. E é aí que o seu olhar empreendedor começa a entrar em ação. E você começa a pensar, mas peraí, o brasileiro ele é minoria aqui no Canadá. Tem muito asiático, o povo indiano também é muito populoso aqui, o brasileiro ainda não. A gente ainda não é uma porcentagem muito grande comparado com o todo. Como que eu vou num restaurante e nesse restaurante tem uma maioria brasileira? Será que isso é por acaso? Não. E é aí que vem o ponto central dessa observação. Você começa a entender isso e você reflete, por que eu escolhi esse restaurante? E aí você vai começar a chegar a conclusões. Bem, eu escolhi esse restaurante porque, como ele é feito de culinária italiana, é uma culinária que eu tenho muito mais familiaridade do que, por exemplo, o restaurante asiático do lado. Não quer dizer que brasileiros não comam no restaurante asiático, mas dificilmente eles vão ser a maioria lá. E aí a gente começa a pensar também, mas peraí, tá, claro, ele não vai ser a maioria no restaurante asiático, porque tem muito asiático aqui. Tá, mas tem muito asiático aqui. Por que eles não são a maioria no restaurante italiano? Porque a culinária é diferente. Então, muitas vezes, não adianta você tentar forçar para o teu cliente algo que não é o que ele quer. Não é o que ele busca, não é o que ele espera. Em muitos casos, você vai ter mais sucesso entendendo aquele público que você quer atingir e entregando o que ele quer, mesmo se aquilo que ele quer não seja um projeto altamente inovador, não seja algo totalmente novidade, mas simplesmente é a demanda, é o que eles querem, você vai lá e entrega. E isso é interessante você enxergar seja qual for o seu ramo de negócio, tá? Eu vejo muita gente aqui, muitos brasileiros falando, nossa, a comida daqui é horrível, é muito apimentada, tem só restaurante asiático, eu vou trazer um restaurante brasileiro e vou ficar rico, porque aí os gringos vão adorar, a nossa comida é maravilhosa. E é aí que tá o erro, tá?
O gringo não come a comida brasileira porque ele não está acostumado, ele não gosta. Você vai criar aquele restaurante, ele vai ficar vazio. Ou você vai ter que gastar muito dinheiro com marketing para que aquela pessoa que não é brasileira pelo menos experimente. E não quer dizer que ela vai gostar. Muitas das coisas que a gente come, a gente não gosta de primeira, mas depois se acostuma. Só que é muito difícil você basear o teu negócio todo entendendo que de cara você vai ter que convencer todo mundo a mudar aquilo que ele quer, principalmente se tiver ofertas de coisas que ele já sabe que ele quer, certo? Então você vai precisar de muito dinheiro para isso e normalmente para quem está começando, para quem está empreendendo pela primeira vez, esse é um péssimo caminho. E isso leva a gente ao segundo exemplo, porque isso é tão importante que não vai ter impacto só na sua ideia ou na criação do seu negócio, não. Isso pode servir para se você já tem um negócio também e ele não está indo tão bem assim. Eu vou te dar um outro exemplo, tá? Se você vai num show, num evento, num jogo de futebol e você começa a reparar o que está acontecendo, você chega a alguns insights, algumas conclusões também. Por exemplo, num evento ou num jogo de futebol, muitas vezes é comum ter um vendedor ambulante. Se você parar para pensar, por que tem aquele vendedor ambulante ali, se normalmente tem um lugar para você comprar as coisas, comprar bebida, comprar comida, não é tão simples ir lá e comprar? Bem, aquele vendedor ambulante ali, ele tá ali porque muitas vezes o consumidor ele vai estar num dilema. Ou ele perde um pedaço daquele evento, daquele show, daquele jogo, ou ele vai lá comprar. E se ele ficar nesse dilema e optar por aproveitar o show e não comprar, a casa, né, o dono do evento, perde dinheiro. Quando o dono do evento coloca os ambulantes para irem até o cliente, muitas vezes aquele cliente que ia deixar de comprar se tivesse que ir lá, vai comprar porque aquilo tá mais fácil, ele não precisa mais perder o jogo. Isso pode ser a diferença entre você ter um negócio lucrativo e ter um negócio que vai fechar as portas. Mas o mais importante é você conseguir trazer isso para o teu mundo. Se a gente trouxer para o mundo do desenvolvimento, a gente está falando aqui muitas vezes do posicionamento de um botão de compra. A posição do botão de compra ou a posição de um anúncio, por exemplo, pode fazer a diferença entre você ganhar centenas de dólares ou milhares de dólares. Muitas vezes a diferença para o seu cliente comprar ou não o seu produto, assinar ou não o seu serviço, está em mostrar um pop-up na hora certa, ou mostrar um anúncio, mostrar uma oferta, fazer alguma coisa no momento que ele tá ali, ó. Ele quer comprar, só que ele quer que você facilite a vida dele. E você pode trazer esse insight de uma partida de futebol. Imagina o que você pode trazer de insight se você passar agora 24 horas por dia olhando tudo com o olhar de empreendedor. E eu sei, pode parecer desgastante. E muitas vezes é. Mas uma vez que você começa a fazer isso e você veste de fato essa camisa, você nunca mais consegue tirar. E aí você vai começar a ver que o mundo ele é cheio de oportunidades e que você pode pegar uma coisa dali, uma coisa daqui, juntar essas duas coisas e trazer para o teu mundo, para o teu cliente e melhorar o teu serviço. E assim você vai ganhar mais, vai atender melhor e vai gerar mais resultado, não só para você, como para o seu cliente também. Então é isso. Essa daqui é a dica de hoje. Eu quero saber de você o que você já enxergou de possibilidades no mundo real e o que você pode fazer com isso. Deixa aqui embaixo nos comentários. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!